Almoço Band News, com Guto Graça. Fala, Guto, bom dia para você. O que você pôde captar de mobilização em cima do que aconteceu ontem lá no Hospital Geral de Bom Sucesso? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. É um assunto pesado, é um assunto que tem vítima, é um assunto que tem uma sensação que as pessoas, Rodolfo, para entender a dimensão, junto com a notícia sendo dada, já estava tendo compartilhamento da fumaça em tempo real, no mesmo horário, 10h40, o assunto entra já com medo, com pânico das pessoas. Afinal, o incêndio mobiliza e assusta as pessoas, né? Novamente, é o cidadão comum que começou a participar, ou seja, quem dispara esse assunto junto com a imprensa é o cidadão comum em rede social, mostrando a fumaça, mostrando a preocupação, ou seja, só que aí provoca o que em seguida, Rodolfo? Um aumento enorme da procura por cobertura de imprensa. O que a gente entende isso? Porque é um estudo de Rio de Janeiro, tão especificamente. No momento em que a notícia chega, as pessoas vão procurar a Band News, vão procurar os sites de confiança para procurar o que está acontecendo. Sempre, em todo momento de tragédia, você vê o crescimento da procura da informação pela imprensa, tá, Rodolfo? E o assunto, o que ele aconteceu, Rodolfo? Andreasa e Pinho, ele foi alimentado naturalmente. O que você teve? Você não teve só uma entrada do assunto, está pegando fogo. Depois começaram a chegar os depoimentos, as imagens, depois à noite, transferência dos recém-nascidos, ou seja, o 20% de tudo que foi compartilhado sobre cidade ontem, Rodolfo, incluindo o trânsito, o que fosse, ele girava em torno do Hospital Geral de Bom Sucesso. Né? Ou seja, é um assunto que foi absurdamente local. A gente fez até uma marcação, a gente pegou o incêndio do hospital anterior, na Tijuca, que teve, acho que mais de 20 vítimas. Ele não teve esse comportamento que o Hospital Geral de Bom Sucesso teve. Note, Rodolfo, o assunto foi 8 vezes maior no Rio do que em São Paulo. Foi um assunto assim que pegou muito a localidade do Carioca. Os motivos aí eu devolvo para você, para o Pinho, para o Andreasa, para a gente entender esse volume tão grande no Rio de Janeiro em relação ao incêndio no hospital. Caramba. Agora, muita gente também colocando provavelmente, querido Guto, como você falou, não só a lembrança do que aconteceu, né? Do que aconteceu no Badim, talvez até outras lembranças também, como por exemplo o Museu Nacional, como por exemplo o incêndio no Ninho do Urubu, como por exemplo o incêndio no Hospital Pedro Ernesto. Inevitável tudo isso remeter a essas memórias para os cariocas e fluminenses, né? Rodolfo, 5% do volume ontem trouxe memória exatamente de incêndios. Conforme você está falando, 5% do compartilhado sobre o assunto ela trazendo tragédias recentes, ou seja, é quase que uma banalização que a gente começa a viver com tragédias que não são tragédias de fatalidade, são às vezes coisas que poderiam ser evitadas. Por exemplo, o descaso com a saúde, Rodolfo, ele aparece em 50% da questão do incêndio, aparece saúde. Só que é uma culpa difusa. Você não conseguiu colocar esse guiso não só pelo incêndio, como pela saúde, pelo descaso alegado, em nenhum dos entes executivos, federal, municipal ou estadual. O máximo que você tem foi 3% da lembrança explícita que o hospital funcionava sem o laudo dos bombeiros. Ou seja, a culpa novamente, Rodolfo, tal qual foi com o Museu Nacional, ela fica difusa. Parece que foi um terremoto, que foi uma ação da natureza, quando não é. Né? Isso acho que é uma coisa que fica muito claro. E com relação também, Guto, à impunidade e a certeza de que isso vai voltar a acontecer. Como é que você viu isso na presença das mensagens? Aquela coisa da impunidade, do isso só será mais um, nada muda, o Rio vai passar por outros casos como esse. Quando você tem a palavra do descaso, em seguida veio 40% foi indignação. As pessoas se mostraram indignadas. É uma coisa assim, repito, essa dimensão às vezes do Hospital Geral de Bom Sucesso, a gente não tem, talvez a gente não tenha noção como ícone para uma localidade, ou como ícone pela cidade. Foi novamente, Rodolfo, a preocupação foi a rotina que a gente vem vivendo.
Agora, eu queria, Rodolfo, antes até de encerrar, até esse assunto bom até para trazer e falar com o Andreasa, porque a gente monitorou, Rodolfo, um tipo de perfil em rede social que a gente tem que entender, que é o troll de tragédia. O que é o troll de tragédia? Primeiro, ele tem um perfil de comentar justamente o contrário do senso comum. É quase uma coisa de você procurar uma análise, sei lá, psicológica do perfil. E a gente notou que é um perfil que se repete. Por exemplo, no caso do hospital, era alguém que minimizava o incêndio, falando, mulheres morrem pelo incêndio e vão dizer que é Covid, ou tragédia do incêndio acontece em todo que é lugar, agora vão querer culpar alguém. Ou seja, são pessoas que não é que relativiza, ele resolve bater de frente, aí quando você vê, você às vezes gasta energia com o troll de tragédia, que não deve ser gasta nesse momento, assim. É momento de dor, é momento a gente, sabe, se procurar um tipo de união, respeitar a vítima e não ficar entrando nesse tipo de bate-boca que, repito, Rodolfo, é um padrão, é o mesmo tipo de perfil que faz isso, é o que faz comentário também, às vezes pejorativo nos comentários de notícia, que vai para a rede social e transborda essa coisa assim, quase que uma vontade adolescente de aparecer. Então ele contraria um senso comum, quase que jogando um caldeirão de ódio, onde a gente tem que estar procurando solução e união, Rodolfo. É isso, Guto. Algum outro detalhe que você pôde captar aí nesse levantamento? Basicamente é isso, Rodolfo, que foi uma cidade que mais uma vez começa a banalizar a tragédia. A gente começa a conviver com a tragédia de forma normal, a gente começa a saber qual vai ser a tragédia do dia. A gente não pode começar a ter essa banalização do que não pode ser assim tolerável. Isso foi o que as redes parece que revelaram um pouco pra gente. Valeu, Guto, querido, um abraço para você, meu amigo, até semana que vem, quarta-feira. Grande abraço, até Valeu, semana Gutão. que vem, qualquer encontro extraordinário, só chamar.